Oi, gente. Vamos dar sequência nas nossas aulas sobre o luto. Nós já falamos o que é luto no primeiro vídeo. No segundo vídeo, comecei a falar das fases do luto. Eu já falei sobre choque e consciência da perda. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre uma fase, a terceira fase, que é a fase de dor profunda e de muita importância. Então, a gente vai fazer um vídeo só para essa. O nome dela é conservação e retirada. Eu quero muito, eu esqueço de falar, gente, eu tô aprendendo. Eu quero muito que vocês curtam os vídeos. Se vocês puderem compartilhar com os seus amigos, se tiver professores e pais aqui assistindo, compartilha também. Esses vídeos, eles são voltados para as crianças e adolescentes, mas os adultos também podem ser ajudados, afinal a gente tem a nossa criança interior aqui vivendo em nós, então compartilhe o conteúdo, e se vocês ficaram com dúvidas ou querem desabafar, falar algo para mim, contem aqui nos comentários como que é para vocês a questão do luto, se vocês conhecem pessoas que estão passando por isso, e se vocês também querem mais temas voltados, mais vídeos voltados ao tema luto, tá bom? Então vamos lá. Conservação ou retirada. Essa é a fase anterior, que foi a consciência da perda, você está em ansiedade. Muitas pessoas, nas duas primeiras fases, elas podem mergulhar no trabalho, porque elas querem meio que fugir daquilo, elas podem ou ficar mais reclusas, mas você está gastando um desgaste muito grande de energia ali. E muitas pessoas, a grande maioria, elas meio que fogem mesmo, então elas vão mergulhar nos estudos, mergulhar no trabalho, e fica naquela aceleração. E ao mesmo tempo que chora escondido no chuveiro antes de dormir, então fica naquele sofrimento, mas é um desgaste físico. A fase de conservação é quando você vai conservar o pouco de energia que te sobrou. E o teu corpo pede isso de uma forma onde ele meio que te dá um esgotamento. Ela pode ser também confundida com a depressão, porque a pessoa se sente deprimida, a energia dela foi embora, ela não quer saber de viver, ela não quer saber de nada, ela tá realmente vivendo agora uma fase de ruminação. A ruminação é quando você começa a perceber que a pessoa morreu. Porque na fase de consciência, na ansiedade, muitas pessoas podem ter aquela sensação de que há uma forma de voltar atrás, ou de negar que aquilo aconteceu. Nessa não, na depressão, você realmente mergulha ali em você e você percebe que você perdeu, não vai ter como recuperar a pessoa. Você perdeu e ela morreu. Essa ruminação é a hora que muitas pessoas vão ficar olhando as roupas, os pertences, os vídeos. Ela tá ruminando aquilo, ela quer olhar. Agora ela vai parar para olhar para a perda dela. Além dessa questão dela ir olhar, ela também está pensando muito na pessoa que faleceu, na pessoa que morreu. Ela está muito preocupada, ela busca ajuda, às vezes espiritual, na igreja, ela está ali, sabe, querendo ainda entender o que aconteceu, e ao mesmo tempo é um momento importante onde ela vai ter que escolher e entender se ela realmente aceita que a pessoa morreu. Essa fase da depressão é a fase que você vai cair em si, você vai olhar para sua vida e você vai decidir, tomar duas decisões, que é aceitar que a pessoa morreu e aceitar que a sua vida mudou. Porque não é só a pessoa ter morrido, a sua vida vai mudar. E é nessa ruminação e nessa fase difícil que você começa a perceber que não tem mais aquela pessoa para te ajudar, para te beijar, para te dar um elogio, para brigar com você, cada um na sua vida, e você vai ver isso e você vai ter que aceitar. Como vai ser minha vida agora? Então,
Essa terceira fase, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque algumas pessoas vão aceitar e vão aprender a viver, vão se adaptar à nova vida, e outras pessoas não vão aceitar. Então, quando você percebe e aceita que a pessoa morreu e que você vai ter que viver sem ela, você tem a chance de começar de novo. Então, a morte, ela é isso na nossa vida. É um fim e um começo. É o fim da vida que eu tinha com essa pessoa para um começo de uma nova vida. Ah, mas aquela vida era melhor. Mas eu tenho que seguir, eu tô viva. Então, é quando eu decido, eu vou seguir em frente. Algumas pessoas vão seguir em frente, mesmo que em alguns momentos ela vai chorar, ela vai sofrer, mas ela decide por seguir em frente. Então, esse é o que a gente chama de luto natural. A pessoa passou pelo choque, pela adrenalina do eu vou ter que cuidar do velório, a pessoa passou pela ansiedade, percebeu que morreu, aquela dor, e a pessoa passou pela consciência também da perda e de aceitar a perda. E ela percebeu que a vida dela vai ter que seguir e ela segue. Esse é o luto natural. Após ela perceber e decidir seguir em frente, as forças da pessoa começam a voltar. Ela começa a pensar em uma nova saída, ela começa a voltar a trabalhar melhor, a sorrir, a seguir em frente. Eu falei que a pessoa tinha duas decisões, não era? Aceitar que a pessoa morreu, aceitar e que a vida dela mudou. Algumas pessoas vão numa terceira decisão. Ela vive como se a pessoa pudesse voltar. Vocês já viram alguém que, por exemplo, perdeu um filho e aí quando a gente vai visitar ela, a cama da criança tá lá, o quarto da criança tá lá. Essa pessoa, ela não aceitou que morreu e aceitou que a vida vai ter que ser sem ele. Ela está numa terceira dimensão ali, que é deixa eu manter isso aqui, porque sempre que eu olhar, me dá a sensação que ele vai voltar. E a pessoa, quando ela morre, ela não volta. A morte é isso, gente. A pessoa não vai voltar. Então, se eu tô deixando tudo pronto para ela voltar, eu aceitei que ela morreu? Ainda não. Eu estou nesse terceiro momento, que é uma sensação de que ela foi viajar, de que foi trabalhar, de que a qualquer momento volta, tá bom? Muitas pessoas se apegam também naquela questão de, eu vou encontrar ela, o espírito, e ela fica querendo conversar com o espírito, procurando lugares que atendam a esse desejo dela. Ela tá nessa terceira via, certo? E a quarta via, né, das três, é a mais dolorosa, que é quando a pessoa desiste de viver. Então, ela basicamente ela pode cometer suicídio ou ela pode ter atitudes onde você percebe que ela não seguiu em frente, ela vive depressiva, ela ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, a vida dela vai mudar ali. Ela não vai se adaptar e seguir em frente, ela vai viver no sofrimento. Esse é o que a gente chama de luto complicado ou luto patológico, e a gente vai ter um vídeo para falar sobre isso, certo? Então, essa terceira fase é a fase decisiva, onde você aceita e segue em frente, ou você inventa uma forma de sobreviver, de que a pessoa volta a qualquer momento, e vai ali, vivendo, mas com aquela mentirinha ali sua, ou a pessoa vai para uma fase mais difícil, porque ela não aceita que a pessoa morreu, ela não aceita a vida dela como ficou, tá bom? Esse tema é delicado, é um tema difícil, mas é importante a gente entender. Porque quando a gente estiver nessa fase, a gente talvez lembrar, ou que você que está nessa fase está vendo esse vídeo,
Talvez você pense, eu estou deprimido, né, estou muito mal, mas talvez você esteja na hora mais importante, que é você saber que você é forte e que todo mundo se adapta, o ser humano tem muita capacidade de se adaptar e que você merece viver, ser amado e ser amada e seguir em frente, porque o universo, o Criador, Deus, como você acreditar, não falha. E você é muito importante. É um ser precioso e precisa seguir em frente. A gente conta com você que está passando por essa fase, a gente conta que você supere e que você brilhe ainda nesse mundo. Vai ajudar muitas pessoas ainda e a você mesmo, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula.